Shalom, Boker Tov. Eu vou ser bem rápido, né? Eu só quero dar uma explicação, como eu dei outro dia a respeito do primeiro dia do mês, né? Que é um dia onde não iremos mais trabalhar nele, né? Porque ele não é um dia de trabalho, é um dia de festa. E agora eu quero ler junto com vocês, peço até que vocês busquem suas Bíblias, né? Abra em Levíticos, capítulo 23, nós vamos ver uma coisa lá, porque assim como esse vírus, seja real ou não, eu não quero nem entrar nesse mérito, pirou o mundo, as pessoas estão cada dia mais piradas também em relação às datas em que são comemoradas as solenidades de Yahu. Nossos primos, nós sabemos que já adotaram há muitos anos, nos anos 1900, né? No século passado, adotaram o sétimo dia papal, o calendário, né, gregoriano. Aqui fica a pergunta, né? Como alguém pode achar que o sétimo dia, aquele que indica vamos dizer assim, uma das leis mais importantes, né? Que é o Shabat, como que ele pode ser apontado por um calendário pagão, onde é ridículo, né? Por exemplo, o sétimo dia é em louvor a Saturno. O primeiro dia é em louvor ao Sol. E é feriado, porque dizem que o Mashiach ressuscitou nesse dia. Nós temos aí, é só ir no canal, você vai ver que nós temos lá o estudo sobre o dia que o Mashiach morreu e o dia que ele ressuscitou, ok? Mas vamos ser breves, tá? Vamos ser breves porque eu, sinceramente, eu vou todos os dias passar alguma coisa nova, ou até antiga, porque eu vejo que ninguém aprendeu porra nenhuma, né? Mas vamos em frente. Então, abriram a Bíblia, pelo menos isso, que vocês já não fazem nada, são vagabundos. Abriram a Bíblia? Ok, Levítico 23, nós vamos estudar do versículo 1 até o 16. Então, começando a leitura. Depois falou Yahu a Moshe, dizendo: fala aos filhos de Ashuru e dize-lhes as solenidades de Yahu, que convocareis serão santas convocações. Estas são as minhas solenidades. Aí vai falar sobre o Shabat, que vocês podem encontrar em Êxodo 23:12, tá? 6 dias de trabalho se fará, mas o sétimo dia será o Shabat do descanso, santa convocação. Nenhum trabalho fareis. Shabat de Yahu é em todas as vossas habitações. O que significa habitação? Casa, em todas as vossas casas. Percebe? Não é para ir para uma bait, ficar ouvindo
sabe, papinho furado, para achar e não sei o que, e não sei o que. Não. É cada um em vossa casa. Então aqui nós já temos uma visão do que é, né, o Shabat, o que deve se fazer, é ficar em casa, é descansar, podemos estudar a palavra, podemos conversar com irmãos pela internet, enfim, podemos ter um dia agradável, de muito estudo, sem termos que estar usurpando esse dia, né? Colocando-o como se ele fosse num Shabat, né? Sábado. Isso é um dos maiores absurdos, né? Sabe? O segundo maior absurdo é o uso do kippah, mas isso aí é outra história. Então eu estou abrindo aqui o calendário, porque o motivo de eu estar fazendo esse estudo, né, ele vai além de falar do Shabat, é claro. Então vamos lá. Aliás, não é esse calendário que eu preciso abrir, é o calendário de quando nós entramos neste ano. Bom, aqui está. Então vamos lá. Dia 1/1. Nós sabemos que para que nós possamos colocar que nós estamos em novo ano ou novo mês, se depende, no primeiro principalmente, né, no primeiro mês, se depende de algumas coisas. Não é assim, né, como o Hillel achou que era, ou pelo menos fez, né, para tentar deixar o povo unido, mas só que eles prosseguiram no mesmo erro. É como está escrito, né? Ficar, sabe, inventando, colocando fogo estranho perante nosso Pai, além de perda de tempo, você acaba desviando um monte, que lhes serão cobrados, é claro, o sangue deles, no momento em que você for pagar, em que você for julgado. Então observe, 1/1, Rosh Hashanah. Por quê? Porque informações vindas de Israel, pela Débora, que é a esposa, né, do Nehemia Gomes, aquele que Nehemia Jordan, né? Aquele que ficou 25 anos indo lá e fazendo esse serviço de procurar, né, o grão, né, da cevada já no seu ponto avive, que é aquele ponto em que nós o podemos comer ali na hora, levar e tal. Mas se nós o colhermos e colocarmos em armazéns, por causa dele ainda estar úmido, ele vai apodrecer e você vai perder toda a sua colheita. Então, através da Débora, eu acompanho sempre, né, assim como acompanhei o marido dela, eles são caraítas, e fui vendo né, o andamento das coisas, e nós percebemos que este ano aqui, né, antes de começar, do dia 19 ao 23 do mês 3 de 2020, eles passaram a ver cada vez mais sementes em Aviv. Então nós podemos colocar aqui que dia 23, que foi quando eles
decretar um Aviv, né? Nós podemos dizer então que ali, a partir dali, no momento em que a Lua chegasse no seu estágio zero, né? Ou seja, quando ela vai começar novamente o seu ciclo, né? Nós então decretaríamos Rosh Hashanah, ok? Início, cabeça do ano. Observem bem, a Lua, ela chegou nesse ponto zero no dia 23/3, às 15 horas e 57 minutos e 23 segundos. Ali começou a contar o primeiro minuto dessa fase da Lua, ou desse ciclo, né? Ela estava 0% visível, então ninguém poderia enxergar, porque Lua nova não é a Lua primeiro crescente visível, né? E como nós estávamos justamente no dia 29 do mês 12, então, ao pôr do sol, nós entramos no novo ano. E isso foi no dia 24/03, né, de março de 2020. Tá? Ou seja, se às 15h57 e 23 segundos, o dia 23, já estava, né, zerada, nós só poderíamos estar entrando após o pôr do sol, que vocês sabem, né, os dias do calendário da Torá, eles são contados a partir do pôr do sol, quando escurece, é um dia, começa ali, tá? Então observem só, se ocorreu às 15h57, nós tivemos que esperar pelo menos 3 a 4 horas, dependendo da localidade, para iniciar o ano. Então, no nosso caso, nós começamos no dia 24/3 de 2020, logo após o pôr do sol. Certo? Bom, como nós lemos lá em Levítico, então lá fala do Shabat e tal, não sei o que. Observe o que eu estou dizendo aqui, que no dia 29 do calendário lunisolar, que era dia 23/3 do calendário papal pagão, era o Shabat, era o quarto Shabat do mês. Dependia do horário que a Lua fosse zerar para começar um novo ciclo, para nós termos ou não 30 dias, ok? Então, visto isso, aí nós olhando aqui no Levítico, né, 23, nós vemos então como que o pai ordenou a Moshe que fosse o Pessá. Antes de mostrar como é ordenado, eu quero dizer o seguinte: o Pessá não significa a morte do Mashiach. O Mashiach não é o Cordeiro. Não tem nada a ver, tá? Se vocês quiserem, me escrevam que eu mando o e-book com essa questão de que dia morreu o Mashiach e que dia ressuscitou. Então, no capítulo 23, versículo 4, está escrito muito claramente, né? Estas são as solenidades de Ahu, as santas convocações que convocareis ao seu tempo determinado. Observe, uma coisa determinada é uma coisa que não irá mudar e é uma coisa que já está estabelecida.
pelo próprio Criador, ok? Então ele diz, no mês primeiro, aos 14 do mês. Então vamos fazer uma continha rápida aqui para ver quando seria o 14º dia. Se nós iniciamos no dia 24 do 3, primeiro dia, 25 do 3, segundo dia, 26 do 3, terceiro dia, 27 do 3, quarto dia, 28 do 3, quinto dia, 29 do 3, sexto dia, 30, sétimo dia, 31, oitavo dia. Então aqui foram 8 dias. Então para 14 faltaram 6 dias. Ok? Então observe outra coisa. Dia 29 foi o nosso último Shabat do ano passado. Ok? Que era dia 23 do 2. Perdão, 23 do 3. No dia seguinte, ao pôr do sol, né, do dia 23, foi o nosso Rosh Hashanah. Iniciou o primeiro dia desse novo ano. Dia onde não se trabalha. Por quê? Porque os reis todos de Israel, no dia em que a lua ficava invisível, ou seja, no ponto zero, eles faziam festa, ok? Então, como eu disse, no dia 31 nós estávamos com 8 dias. Dia 31, deixa eu abrir outro calendário. Para vocês verem como funciona, né? Vamos ver se finalmente alguém entende. Então observem, o primeiro dia foi o alinhamento, no dia 24 do 3, né? O dia 2 do 1, então se tornou o nosso primeiro dia de trabalho. E assim por diante, 3 do 1, segundo, tal, até chegar ao 8º dia, né? Onde então tivemos o 7º dia de trabalho. Só que não foi de trabalho, porque foi um Shabat. Lembram-se? Trabalha 6 para 1 de descanso. E isso não é uma semana. Semana não existe no calendário bíblico. Olhe lá em Gênesis 4, capítulo 1, versículo 4. Vê se você encontra a palavra semana, tá? Isso é do calendário papal. Você não pode misturar. É como o Mashiach disse, você não pode servir a dois senhores. Não é verdade? Então, no dia 8 do 1, foi um Shabat. O dia 14, né? Se no dia 31 nós tínhamos 8 dias, 6 dias depois, nós estaríamos no dia 14. 8 e 6, 14. Era um 6º dia de trabalho. E no final da tarde, antes da virada para o dia, aqui no caso dia 15, é o Pessah. O Pessah o que é? É o preparar o cordeiro, como ocorreu no Egito, preparar esse cordeiro porque ele vai ser
o alimento do primeiro dia da festa dos pães ázimos, que na verdade eu chamo da festa do Pessah, e o sangue dele, porque eles tiravam todo o sangue do animal antes de assá-lo, foi passado nos umbrais das casas, porque nosso Ru pulou as casas que tinham sangue, mas das casas que não tinham sangue foi matando todos os primogênitos, matando inclusive o primogênito de Faraó. Então, o Pessah é isso, é nós nos lembrarmos, ensinarmos para os nossos filhos e os nossos filhos para os filhos dele, assim indo, o significado e lembrança do dia que o pai matou todos os primogênitos do Egito, mas salvou aqueles que tinham passado o sangue do cordeiro nos umbrais, ok? Então isso, o que eles fazem? Vocês podem ver no estudo sobre a morte do Mashiach, vocês vão ver claramente que até no Novo Testamento está claro que o Mashiach participou do primeiro dia da festa de Pessah. Tá? Mas isso eu não vou entrar em detalhe, porque aí vocês peguem o outro e-book e estudem. Então, o Pessah é no final do 14º dia, que é o ato de emular, né? O cordeiro, colocá-lo inteiro para assar. Passou o pôr do sol? Estamos no dia 15/1. Eu estou falando desse ano, tá? Que é um 7º dia. Ou seja, nós trabalhamos 6, não é isso? E estamos entrando no 7º. Ok? Então, é um Shabat. Mas como mesmo na palavra está escrito, era grande o Shabat, né? Gadol, né? Shabat Gadol. Por quê? Porque ali se iniciava o primeiro dia da festa dos pães ázimos. Essa festa dos pães ázimos, o alimento principal dela seria o cordeiro, mais pães não fermentados e ervas amargas, porque isso simbolizaria pressa e simbolizaria aflição, porque eles estavam para sair da terra do Egito. Portanto, nem o vinho, né? Essas pessoas que fazem todo esse trâmite aí para colocar o JC na jogada e dizem que ele criou uma ceia um dia antes do Pessah, ou seja, seria dia 13, além de estarem falando besteira, né? Porque o Mashiach, ele cumpriu todos os mandamentos e ele não veio para criar nenhum outro mandamento. Ele veio para trazer a palavra que ele escutou do próprio Pai. Tá? Então, no dia 15/1 é um Shabat, foi um Shabat, e o primeiro dia dos pães ázimos. Aquela historinha de que o Mashiach se reuniu com seus discípulos e repartiu vinho, repartiu pão. Procurem o Wikipédia na internet, né, que é a melhor enciclopédia que tem lá, mas tem em outros lugares também. Procurem, né, ver se isso existiu. Lava-pés, né? Isso é tudo invenção católica, romana, para introduzir o seu Mashiach, Jesus Cristo. Ok? Bom, aí nós lemos, então se passa o dia 15 todo, ou seja, do escurecer
do dia 14 até o escurecer do dia 15, primeiro dia dos pães ázimos. Chegou a tardinha, veio a noite, dia 16. É um primeiro dia de trabalho e um segundo dia dos pães ázimos. Ok? Porque são 7, não é isso? Observem. No dia 16, em Levítico, ele diz assim, por exemplo, ele começa, né? E aos 15 dias desse mês, ou seja, no dia seguinte ao Pessah, é a festa dos pães ázimos de Yahu. 7 dias comereis pães ázimos. Ou seja, você não pode ter nada levedado, você não pode ter nada fermentado dentro de casa. A Eliane, 2 dias antes, né, da sexta-feira, dia 14, assim, na sexta-feira, eu digo, sexto dia, né? Ela já olha tudo que tem em casa e o que tiver fermento joga fora, né? Então observem, ele diz assim, no primeiro dia tereis santa convocação, nenhum trabalho servil fareis. Ou seja, o dia 15 é um Shabat, e um Shabat grande, né? Porque além do Shabat é o primeiro dos ázimos, onde é ingerido o cordeiro. Aí ele fala, mas 7 dias ofereis oferta queimada a Yahu. Aí você vai passar, né, os demais, hoje não temos sacrifício para ter essas ofertas, então nós vamos passar o 16º dia, o 17º, tal, assim, indo até o dia 21, né, quando então será um Shabat. Percebe? E aí no dia seguinte, porque veja bem, diz assim que no dia seguinte ao primeiro dia do Pessah, né, para eles apresentarem as sementes de cevada, né, para os sacerdotes, né? E então eles têm que levar um molho, ou seja, um tanto de semente, né, para o sacerdote. E ele moverá o molho perante Yahu, para que sejais aceitos, ou seja, para abençoar aquela colheita, né, no dia seguinte ao Shabat. O sacerdote o moverá. Bom, o Shabat foi no dia 15, que é o primeiro pães ázimos. No dia 16, que seria o primeiro dia de trabalho, então, que se apresenta isso, tá, ao sacerdote. Aí vai falar aqui de sacrifício, que seria mental. Aí diz, e não comereis pão, nem trigo tostado, nem espigas verdes, até aquele mesmo dia em que trouxerdes a oferta do vosso ru. Ou seja, deixa amadurecer. Entendem? Embora já estejam comestíveis, não coma dela. Agora observe bem, estatuto perpétuo é por vossas gerações em todas as vossas habitações. Você pode encontrar isso também em Deuteronômio, no capítulo 16, versículo 9 ao 12. Aí ele diz assim, depois para vós contareis desde o dia seguinte ao sábado, ou ao Shabat, né? Ou seja,
no dia 16. Desde o dia em que trouxeres o molho da oferta movida, que é o dia seguinte, né, o primeiro dos pães ázimos, 7 semanas, né, que na verdade é a palavra que não existe, semanas, né, mas seria um ciclo de 7 dias, né, inteiras, que eles falam Shavua, né, inteiras serão. Então observem, isso você vai contar. Por que ele fala inteiras? Porque o calendário da Torá, por exemplo, dia 29 agora passado, do mês 12, nós vimos que a Lua, né, ela começou o ciclo às 15 horas, né, e 57 minutos. Então nós temos que contar a partir dali, na hora que o sol se põe e começa o dia, que seria a noite, nós temos que contar 7 dias. Então nós vamos trabalhar. O primeiro dia não conta porque é festa, e nós vamos trabalhar então do segundo ao 7º dia, no 8º, o primeiro Shabat do ano. Isso que ele está falando aqui, então isso é uma Shavua completa. Mas se por um acaso a lua alinhasse já após o pôr do sol, então nós íamos ter um 30º dia. Porque nós não poderíamos estar declarando antes da lua ficar nova. Entendem? Aí, esse 30º dia seria um primeiro dia da semana, né? Ou seja, um primeiro dia de trabalho. E aí, em seguida, nós declararíamos Rosh Hashanah, e aquele primeiro dia ficaria perdido ali, né? Por quê? Porque, ao contrário dos calendários inventados pelos homens, inclusive o calendário gregoriano, não existe essa coisa de semana contínua. Eu já ouvi barbaridades, principalmente de adventistas, né, que dizem que aquele 7º dia, né, de Gênesis 1 é o mesmo que o sábado de hoje. Para começar, eles nem perceberam que, por exemplo, Gênesis 1 não é uma sequência de fatos. Ok? Eu também tenho estudo sobre isso, quem quiser é só conversar comigo. Então diz assim, que contará 7 Shavua, semana inteira. Ou seja, se você tem um mês de 30 dias e tem um dia ali, que é primeiro dia, mas aí quando vira, acabou, porque cada mês quando vira é um novo início, né? Por isso que se chama Rosh Hodesh, cabeça do mês. Então não importa se ontem foi o primeiro dia, entendem? De trabalho. Acaba ali, como os anos. Então ele diz que até o dia seguinte ao 7º Shabat, 7 semanas inteiras serão. Nós sabemos que vai ter a passagem para o segundo mês dessa contagem. Se ele for de 29 dias, nós vamos direto, contando. Mas se ele não for, se ele for de 30 dias, nós vamos ter que parar a contagem um dia e começar essa contagem
2 dias depois, na verdade, né? Porque o primeiro dia também é festa, ok? Então você vai contar 7 Shavuos completas, aquela que começa no primeiro dia de trabalho e acaba no 7º, tá? Você vai obter 49 dias. Aí ele diz, até ao dia seguinte, ao 7º Shabat, contareis 50 dias. Observe. Então oferecereis nova oferta de alimentos a Yahu. Até o dia seguinte do 7º Shabat. Será o 50º dia. Então é o dia quando começa a festa de Shavuot, né? Conseguiram entender? Porque esse ano aqui eu fiquei assim realmente pirado, né, com as pessoas. Tem gente aí guardando o calendário lunar chinês, tem gente aí guardando o calendário totalmente fora, né? Por exemplo, tem gente que guardou Rosh Hashanah quando a luazinha apareceu lá, né? Primeira crescente visível. Significa que se nós fizermos no dia 24, eles fizeram no dia 25. O Rosh Hashanah. Isso do mês 3. Então o que acontece? Se nós fizermos o Pessah no dia 14 e este caiu no 6º dia de trabalho, na verdade numa segunda-feira do calendário papal, e na terça-feira, ou seja, segunda-feira ao pôr do sol, na terça já era pães ázimos, ok? Eles fizeram Rosh Hashanah um dia depois. Então, no dia que para nós era pães ázimos, deveria ser o Pessah deles. E no dia que para nós já era o segundo de ázimos, teria que ser o primeiro para eles. Mas teve gente aí me desejando Sameach Pessah na quarta, na quinta, passado agora. Porra, os caras não conseguem contar 1 mais 1? Esse endurecimento e essa cegueira que o pai, né, os colocou, faz com que eles não consigam nem raciocinar, né? Nem contar. E se você diz isso para um deles, ele vai dizer que você é uma pessoa herética. Bom, eu falei tudo isso porque esse ano, só que o pai foi me demonstrar que essa história da gente falar que o primeiro dia do mês ou do ano não é um dia de trabalho, mas ir trabalhar, significa que a gente começa o ano e cada mês já pecando contra a regra estabelecida na Torá. Isso aí eu falei outro dia. Quem escutou, que legal. Quem não escutou, entre em contato que eu explico. Agora, no dia 16 para eles, que para nós já era 17, eles começaram a contar o primeiro Homer. E nós já estávamos no segundo. Agora eles vão contar direto, né? 50 dias. Então, com certeza, o Shavuot deles vai ser antes do nosso.
Então veja, eles começam o ano atrasado, o Pessah acaba depois sendo bem depois do nosso, não seguem a regra do Shabat, não seguem nenhuma regra estabelecida por Yahu, mas sim estabelecida pelos seus rabinos, que me perdoem, pois eu sou, vamos dizer, primo, só que eu venho daquelas tribos que sumiram lá no ano 728, 721, 727, antes do nascimento do Mashiach. Como está escrito, Yahudá é o arco, Efraim a flecha. Por quê? Porque é Efraim que está surgindo aos montes e está reestabelecendo a lei da forma como ela foi dada a Moshe, não da forma como ela foi deturpada no Talmud, no Zohar, ok? Bom, era isso que eu tinha para dizer. E lembrá-los, dia 15, primeiro ázimos, 16, segundo ázimos, 17, terceiro ázimos, 18, quarto ázimos, 19, quinto ázimos, 20, sexto ázimos, 21, sétimo ázimo. Como nós vimos, é Shabat. Ok? E no dia seguinte, é dia 22, de acordo com o calendário lunisolar, é outro Shabat. Então, nós vamos ter um Shabat na segunda-feira que vem e depois outro na terça. Ok? Então é isso, meus irmãos. Tenham um ótimo dia. Eu estou aqui acabrunhado porque eu só vejo gente tropeçando e caindo. Não que eu me sinta em pé, mas eu estou perseverando. Sabe, as pessoas estão misturando as coisas. Elas estão esperando dos governantes. Eu me lembro quando a Dilma era presidente, que uma vez ela subiu o ônibus urbano e o povo saiu quebrando tudo, Aí ela baixou 25 centavos e o povo ficou quieto. Até na Europa, vai saber nas outras partes do mundo, colocaram nos seus jornais: um brasileiro vale 25 centavos de real. Agora já estão falando que vale 600 reais. Shalom, fiquem em paz, porque aquele que é de Yahu sabe que a coisa vai pegar fogo, não vai ter volta mais. Mas está em paz, porque ele tem a esperança, ele tem a fé, ele tem o amor à Escritura, ele pratica o que Yahu lhe ordena e ele tem a capacidade, a capacitação que Yahu lhe propõe. Shalom, tenham aí um ótimo terceiro dia de pães ázimos. É o terceiro dia. Quarto dia de pães ázimos. É isso. Não, terceiro dia mesmo. Tá. Se eu não me engano, vai. Eu já começo a zoar a minha cabeça, aí fica ruim. Então, meus irmãos, eu estou começando a conversar com os irmãos. Comecei ontem com aqueles irmãos antigos, que sumiram, que estão por aí, mas que nem oi dá.
E ontem eu tive uma surpresa, porque o primeiro que eu conversei está de volta. Baruch Yahu por isso.